Você já parou para se perguntar quantos ativos você deveria ter na carteira? Será que concentrar em poucos ativos é a melhor forma para você construir um patrimônio ou diversificar é a chave para o sucesso nos investimentos? Será que existe um número ótimo de ações para colocar na carteira ou esse número vai mudar de acordo com as pessoas? Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer dados e simulações sobre concentração e diversificação para que você forme a sua opinião relacionada ao assunto. Além disso, eu vou também falar sobre a minha opinião e o que eu acho sobre diversificação e concentração, beleza? Então, fica até o final do vídeo porque o assunto é bastante interessante e eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto de hoje é polêmico. Vamos falar sobre diversificação e concentração. Sempre que você vai falar sobre esse assunto nas redes sociais, posta alguma coisa relacionada, enfim, rola treta, rola indireta, tem gente que defende um lado, tem gente que defende outro, mas a ideia aqui eu vou trazer dados e algumas simulações que eu encontrei sobre diversificação e concentração. Quem defende a diversificação defende por N razões, apresenta dados, tem gurus de mercado que defendem a diversificação e que diversificam o portfólio, né, como Warren Buffett e o Charlie Munger lá na Berkshire. Eles têm em média 40 ativos ou até mais que 40 ativos. E você tem também outros que são monstruosidades aí em diversificação, como o Peter Lynch, que tinha nada mais nada menos que 1.400 ações em um determinado momento da vida dele. Que pariu, bicho, 1.400 ações, pô. E para você ter noção, 1.400 ações na época representava 1/3 das ações negociadas na Bolsa Americana. Então era ação pra cacete, meu amigo. Por outro lado, há quem defenda a concentração de portfólio. E isso através de dados de gurus de mercado também, como por exemplo o Stanley Druckenmiller, ou então Seth Klarman, ou até mesmo Warren Buffett e Charlie Munger, que durante um período da vida deles como investidores concentraram também o portfólio. So there's nothing magic. We like to put a lot of money in things that we feel strongly about, and that gets back to the diversification question. We think diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. There's nothing wrong with that. I mean, that is a perfectly sound approach for somebody who does not feel they know how to analyze businesses. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably, because there aren't that many wonderful businesses that are understandable to a single human being in all likelihood, and to have some super wonderful business and then put money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and forego putting more money into number 1 just strikes Charlie and me as madness. And it's conventional practice, and it may, if all you have to achieve is average, it may preserve your job, but it's a confession in our view that you don't really understand the businesses that you own. Mas afinal de contas, quem é que está errado nessa história? Quem concentra ou quem diversifica o patrimônio? Na verdade, nenhum dos dois, é isso mesmo. No mercado financeiro, você vai ver que não existe estratégia errada. Vai existir a estratégia que é adequada para você investir. Agora, a única pessoa que está errada é você que está assistindo o vídeo aí e ainda não curtiu o vídeo, bicho. Está esperando o quê? Ajuda o canal a crescer na divulgação aí também. Já curte, já se inscreve, já ative as notificações. Me siga nas redes sociais que eu vou colocar aqui também e o link na descrição, porque você vai me ajudar a divulgar o conteúdo para mais pessoas e que elas possam estudar mais sobre o mercado financeiro, beleza? Então conto com a ajuda de vocês e eu agradeço de coração. Então, concentrar ou diversificar portfólio vai depender de alguns fatores. E para um investidor que é iniciante, isso é muito complicado, porque ele não tem experiência. Então, naturalmente, o investidor ele vai começar diversificando o portfólio, vai sair comprando um monte de ações aí que ele viu na internet,
ou que ele viu de algum influencer, ou de alguma casa de análise que ele segue. Então ele sai comprando e diversifica bastante o portfólio. Só que com o passar do tempo, com a experiência, ele pode ir verificando que ele não está muito satisfeito com aquela diversificação. E ele pode querer concentrar onde ele vai ter uma volatilidade maior, mas a possibilidade de um retorno maior também. Então existe esse pró e esse contra quando você ou diversifica ou você concentra. Na diversificação, você vai ter uma redução de risco em troca de afetar um pouco a rentabilidade da sua carteira. Você tem uma rentabilidade em linha com o mercado, que a gente chama. E quando você concentra, você vai ter um pouco de mais risco, mas também o retorno poderá ser maior, né, do que uma carteira diversificada. Mas antes da gente começar a falar sobre esses fatores que influenciam a tomada de decisão do investidor entre diversificar e concentrar patrimônio, é interessante falar sobre o conceito de risco não diversificável e risco diversificável. Quando você investe em renda variável, você já está automaticamente exposto ao risco que chamamos de risco não diversificável, ou também chamado de risco de mercado ou risco sistemático. Esse tipo de risco ele está atrelado à macroeconomia, geralmente, ou seja, taxa de juros que afeta um país, ou então alguns problemas em economias que têm uma representação global muito forte, como por exemplo a economia americana, que teve a crise de 2008, que reverberou nos mercados do mundo inteiro. Então, nesse risco, não adianta, meu amigo, se você está concentrado ou se você está diversificado. Esse risco todo mundo passa quando está investindo em renda variável e é um risco que representa justamente esse fator do mercado. Já o risco diversificável, como o próprio nome já diz, você consegue mitigá-lo, você consegue reduzi-lo através da diversificação. Ele é também chamado de risco de portfólio ou então de risco não sistemático. Então, sabe aquela situação onde você é sócio de uma empresa estatal, você tem ações de uma empresa estatal e o governo quer interferir nessa empresa e a cotação acaba caindo, ou então começa a interferir internamente nela, começa a gerar prejuízo e isso reflete na empresa? Então, isso é um risco diversificável, é um risco específico daquela ação, por exemplo. Ou então, quando uma empresa sofre fraude contábil e a ação começa a desvalorizar, despencar de forma acentuada. Então, isso também é o que a gente chama de risco diversificável, é um risco específico daquele ativo. Então, esse tipo de risco você consegue mitigar quando você tem um portfólio com vários ativos que podem ser do mesmo setor dessas ações ou de setores diversos, e que, se tiver algum problema especificamente em algum ativo, ele não vai afetar o portfólio como um todo, porque aquele risco é específico e como você tem vários ativos ali, aquilo meio que equilibra e meio que mitiga esse risco de balançar muito a sua carteira. Então, para a gente entender essa parte de risco diversificável e risco não diversificável atrelada ao número de ações, eu vou mostrar um gráfico para vocês, porque vai ficar meio claro e vai elucidar algumas coisas relacionadas a isso. Então se liga só nesse gráfico. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, ele é muito importante porque ele mostra a relação entre risco e o número de ações em um portfólio. Então essa área em vermelho aí que vocês estão vendo representa o risco não diversificável, que é o que a gente chama de risco de mercado. E a área em azul é o que a gente chama de risco diversificável ou risco de portfólio. Repare que à medida em que aumentamos o número de ações, o risco diversificável ele vai tendendo a zero, restando apenas o que a gente chama de risco de mercado. Ah, Emanuel, então quer dizer que é só eu colocar um bocado de ativo na minha carteira, uns 40, 50 ativos, que eu já vou reduzir consideravelmente o risco, não é verdade? Mais ou menos, né? Diversificar nesse estilo, né, com muitos ativos, pode ser uma forma de você reduzir a volatilidade da sua carteira e pode ser uma forma também de você reduzir o risco diversificável, né? Você não ficar com medo de alguma ação, de repente, ter algum problema ali, entrar em processo de recuperação judicial, chegar a falir e afetar a sua carteira completa. Porém, nem tudo são flores, né? Porque quando você diversifica muito o seu portfólio, com 40, 50 ações, primeiro que você vai ter custos, né? Para poder rebalancear a sua carteira. Corretagens, emolumentos, outras taxas, então isso conta também. Outro ponto importante é que você vai ter que ter tempo para acompanhar as empresas que você investe. Não é somente você alocar o dinheiro e deixar correr solto, né?
Então você tem que acompanhar. Já imaginou o cara com 60 ações na carteira? Pois é, meu amigo, você tem que pensar muito bem quando você vai colocar mais ativos na sua carteira, se você tem tempo de fato para poder acompanhar essas empresas. E como eu falei, não é garantia de você ter uma rentabilidade em linha com o mercado quando você diversifica bastante a sua carteira. Se você não souber compor um bom portfólio, você pode acabar inclusive perdendo para o mercado. Você pode ter uma rentabilidade inferior ao do benchmark, por exemplo, que é utilizado, que é o índice Ibovespa. Então tem que saber diversificar e não é simplesmente sair comprando qualquer coisa aí que você vê, não é verdade? Mas e concentrar? Será que é a melhor saída? Depende também, né? Tem prós e tem contras. Quais são os prós de quando você concentra o seu portfólio? O primeiro deles é custos. Vai ter custo reduzido porque você tem menos posições ali para controlar, para rebalancear também. Então diminui com relação a corretagens e emolumentos, né? Outro ponto positivo também é que você tem mais tempo para acompanhar aquelas empresas que você está investindo ali. Então você vai poder acompanhar na unha, feito a gente chama, e ali você vai poder ter o controle maior sobre os principais riscos e os retornos que elas podem te dar, suas posições ali, no médio ou longo prazo, dependendo do qual seu horizonte de investimento, né? O contra de você concentrar portfólio é volatilidade. Como você tem poucos ativos, então você vai ter a presença do risco diversificável. Lembra lá do gráfico da gente que a gente colocou, que a gente analisou? Com poucos ativos, você tem presença do risco diversificável e do risco não diversificável. E com muitos ativos, você reduz o risco diversificável. Então, portfólio concentrado, ele tem prós e tem contras. Você tem que pesar também quando você vai estruturar um desse tipo. Aí para vocês eu trouxe um gráfico onde foi feita uma simulação em que era investido $100 em diferentes tipos de portfólio e você obtém resultados que são no mínimo interessantes. Se liga aí no gráfico. Então, nesse gráfico que você está vendo aí na tela, foi feita uma simulação onde se aplica $100 para diferentes cenários com quantidade de ações, que são aí no caso as stocks. Repare que o mínimo foi de 5 ações e o máximo foi investindo no índice Russell, que são de 3.000 ações. O interessante que a gente percebe aí é que quando você investe em 5 ações, você obteve a maior rentabilidade. E para o caso do índice Russell, você vê que ele teve a pior rentabilidade, né, que é o índice mais diversificado. Já essa tabela aqui ela mostra algumas métricas bastante interessantes com relação à concentração de portfólio. Então, os dados foram simulados entre janeiro de 2004 e dezembro de 2017 e mostra que o retorno total foi obtido com um portfólio com 5 ações, que foi de 2.580%. Enquanto que no portfólio mais diversificado, que é o do índice Russell, com 3.000 ações, se obteve um retorno de 223%. O retorno anualizado foi maior para a carteira com 5 ações também, só que alguns parâmetros de risco são maiores para carteiras mais concentradas. Repare que a volatilidade foi maior para o portfólio de 5 ações, enquanto que o portfólio com 3.000 ações do índice Russell teve a menor volatilidade. Curioso aqui é com relação ao drawdown máximo, né, que representa a queda máxima que a carteira teve ao longo do período. Então, com 5 ações, teve o maior drawdown, que foi de cerca de 72,5% de queda, enquanto que no índice Russell foi de menos 55,6%. O interessante é que com 20 ações, você teve um drawdown menor do que no índice Russell, que tem 3.000 ações. Com relação aos índices que medem o retorno ajustado ao risco, como o índice Sortino e o índice Sharpe, você vê que o portfólio concentrado com 5 ações teve um bom desempenho. E como é que você mensura isso? Para esses dois índices aí, quanto mais próximos de um ou acima de um eles estiverem, melhor. Então, com 5 ações você teve um índice Sortino de 1,27, enquanto que no índice Russell você teve 0,76. Já no índice Sharpe, você vê que o portfólio com 5 ações, ele só perde basicamente para o portfólio com 20 ações, enquanto que o de 30 foi o mesmo índice Sharpe, o de 50, o índice Sharpe já foi menor e com 3.000 ações pior ainda, que foi de 0,59. Então, um portfólio com 5 ações, nessa simulação aqui, apresentou bons resultados
com relação ao retorno ajustado ao risco, mas, como eu falei, você tem uma maior volatilidade e pode ter uma queda maior também, que é representada pelo drawdown. Para você conferir esse estudo completo desse artigo, eu vou deixar o link na descrição. Ele está em inglês, mas você pode usar aquelas ferramentas de tradução do Google aí, que vai te quebrar um galho e você vai conseguir entender sobre o que ele fala relacionado à concentração de carteira, beleza? O que precisamos entender também é que quando uma pessoa ela busca concentrar um portfólio em poucas ações, ela está geralmente buscando o que chamamos de assimetrias. E o que diabo é assimetrias, né? Quando você tem alguma coisa relacionada com risco e retorno, quando você tem um alto retorno, você tem geralmente atrelado um alto risco, né? Só que nas assimetrias, você tem o que a gente chama de alto retorno e o risco geralmente ele é menor que esse retorno associado, né? Então você tem uma perda controlada aí, mas com a possibilidade de ganho maior do que esse risco. Então a assimetria ela pode ser positiva, que é quando você tem essa diferença entre o retorno e o risco, o retorno maior e o risco menor, e você tem o que a gente chama de assimetrias negativas. Essa daí você tem que passar longe se você perceber que existe uma dessa, que é justamente aquela que você tem o risco maior e o retorno menor. E quem é que vai querer investir em alguma coisa que você tem um risco maior de perder relacionado ao retorno, não é verdade? Então, qual a minha opinião sobre a parte de diversificação e concentração? Veja, eu já tive uma carteira bastante diversificada antigamente, né? Eu não conhecia muito bem o mercado financeiro, procurava comprar algumas ações que eu via em algumas casas de análise, em alguns influencers falando também, e acabava que eu tinha 30, 40 ações na carteira. Isso para mim começou a ficar desconfortável porque eu não conseguia acompanhar todas as ações. Então eu resolvi podar a minha carteira, resolvi concentrar em algumas posições também, resolvi investir através de ETFs. ETFs são os Exchange Traded Funds, que são fundos de gestão passiva, que replicam índices. Então, por exemplo, se você quer investir na Bolsa Americana, mas você não tem tempo de avaliar as ações lá da Bolsa Americana, por que você não investe através de um ETF, que replica uma carteira teórica do índice SP500 lá da Bolsa Americana? Então, é uma forma também de você diversificar indiretamente, porque os ETFs eles já são diversificados por natureza. Então, querendo ou não, ele elimina alguns riscos, como o risco diversificável, e você vai ficar com a rentabilidade, dependendo ali da composição do seu portfólio, em linha com o mercado, ou pode ter alguma rentabilidade até acima do mercado também, se você tiver uma diversificação global de repente, e não focar apenas em um único país. Se você não tem saco para acompanhar o mercado financeiro, ou você não tem tempo também para acompanhar, vá de ETF, velho. Você economiza tempo, você diminui a dor de cabeça de acompanhar essas empresas e você consegue diversificar o seu portfólio de forma muito satisfatória, inclusive montando uma carteira de ETFs. Agora, se você tem tempo e você quer tomar um pouco mais de risco, aí você tem que pensar em concentrar. Vai ter volatilidade, vai ter bastante dor de estômago ali para acompanhar a sua carteira balançando, mas o retorno ele tende a ser maior do que uma carteira diversificada. Porque ali, querendo ou não, você vai estar tomando mais risco, mas lembre-se que quando você vai tomar esse risco, que seja em alguma assimetria positiva, né? Porque você não quer montar uma carteira concentrada e ter uma rentabilidade pior que a rentabilidade do mercado. Aí já é demais, né? Então, se vai concentrar, você tem que saber o que você está fazendo para não acabar fazendo merda e tendo uma rentabilidade ruim, comprometendo aí o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. De forma resumida, não existe o certo e o errado nessa situação. Quem diversifica e quem concentra, não tem um nem outro que está errado aí. O que vai depender são de 3 fatores importantes aí. O primeiro é o perfil de risco. Será que você tem estômago para aguentar um portfólio concentrado ou é melhor você diversificar o seu portfólio? Então você tem que pensar no seu perfil relacionado ao risco aí quando você vai estruturar a sua carteira. O segundo ponto diz respeito à disponibilidade de tempo. Você tem tempo para acompanhar a sua carteira? Ou você não tem tanto tempo, ou não tem saco também de acompanhar? Então, pensando nisso, você vai estruturar uma carteira para que elimine o risco diversificável, já que você não tem tempo de acompanhar aquelas empresas na unha, e de repente você fique mais tranquilo com a rentabilidade em linha com o mercado. E o terceiro fator para você considerar é conhecimento.
Se você não estuda análise fundamentalista, análise técnica, valuation, ou você não tem tempo para fazer isso, ou não tem saco também, então quem sabe para você a forma mais adequada de se expor a esse tipo de mercado de renda variável é o ETF. Porque no ETF você vai estar se expondo a uma carteira teórica que já foi passada por um filtro e vai ter boas ações ali, e você não vai ter a dor de cabeça de ter que parar para analisar, para definir qual é o valor justo da ação, ou ficar analisando o gráfico de certa forma. Basicamente, quando você estrutura uma carteira de ETFs, você faz o rebalanceamento ali mensal, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, e você vai vendo quem está mais barato e quem está mais caro. E é uma coisa mais tranquila de se fazer quando a pessoa não dispõe de disponibilidade de tempo, não dispõe de conhecimento e também não tem uma boa tolerância à volatilidade e ao risco. Então pense bem nisso quando você for estruturar o seu portfólio ou quando você for rever. De repente você está com muitas ações na carteira e você está assistindo esse vídeo e pensa em podar um pouco, de repente, a carteira ou então aumentar o número de ações para diminuir a volatilidade. Analise esses 3 fatores que eu comentei aqui e, quem sabe, isso vai te ajudar bastante na hora de tomar suas decisões futuras com relação a investimentos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi apresentado nesse vídeo, né? Dá para ter uma reflexão sobre a estratégia de diversificação e concentração e entender que nenhuma nem outra está errada, ela precisa ser adequada ao perfil do investidor. Não adianta nada você copiar uma carteira de alguém que tem um portfólio bem diversificado e você não consegue acompanhar esses ativos. Ou então você copiar uma carteira de um portfólio que é extremamente concentrado e você não aguenta a volatilidade. Então pense bem nisso e também olhe para a sua carteira e veja se ela está adequada no momento. Me conta aí embaixo nos comentários como é que você usa, qual é a sua estratégia que você utiliza, se é concentração ou diversificação, ou quantos ativos vocês têm na carteira, como é que vocês investem, se é por ETF, se é por ações. Me diz aí nos comentários que vai ser um prazer saber e interagir com vocês. Beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço, nos vemos aí nos vídeos semanais e lá nas redes sociais, como eu falei, como está aqui ao lado também para você me seguir, e bons investimentos na sua longa jornada de investidor. Tchau, tchau.